E aí, pessoal, preparados aí para mais um conteúdo incrível de física. Hoje nós vamos fazer algumas correções de exercício. Peço aí que você pegue o seu material, citar essa mente. Hoje você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas. Vamos fazer os exercícios bem com calma, bem tranquilo. A aula de física hoje vem falar sobre termometria. Faremos alguns exercícios de equações de conversão, como montar as escalas, tá bom? Espero aí que você venha estar tirando suas dúvidas comigo. Vamos começar? Olha que questãozinha top. Ele diz que lá na emissora dos Estados Unidos, lá na televisão, eles utilizam em Washington a temperatura de 77 Fahrenheit. Então, vamos lá. O que é esse 77 graus F que ele me deu? Isso nada mais é que a temperatura na escala Fahrenheit, é o nosso TF. Lembra da fórmula? TC sobre 5, temperatura de Celsius dividido por 5. TF menos 32 sobre 9, que seria a temperatura de Fahrenheit, dividido aí, né? Igual a TK menos 273 sobre 5, temperatura de Kelvin. Qual das formas a gente usar as três? Não, é sempre de 2 em 2. Então, ou a primeira com a segunda com a terceira, ou a primeira com a terceira, tá bom? Ele te deu em Fahrenheit, te deu o TF, no lugar dessa letrinha aqui, e pede para você encontrar a escala correspondente a esse 77 em Kelvin. Então, ele quer que você encontre o TK. Vamos jogar, então, qual fórmula? A fórmula que envolve Fahrenheit com Kelvin. Então, vai ser essa daqui, ó. TF menos 32 sobre 9. Igual TK menos 273 sobre 5. Se você está com uma dúvida de onde saiu essa fórmula, assiste a nossa última aula, tá bom? E aí, o que eu vou fazer, professora? Você vai tirar isso aqui, ó. Olha que legal. Tire isso aqui, TF, e substitui com 77, gente. Sem sofrimento. Sofrer pra quê? 77 menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Concorda comigo que 77 tira 32 dá 45. 45 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. O que eu posso fazer aqui? Duas opções. Você pode multiplicar cruzado. Só que se você multiplicar o 9, vai multiplicar o TK e vai multiplicar o 273 também. Aí você coloca igual e vai multiplicar depois o 45 vezes 5. Outra opção que eu acho mais fácil, que é o que eu vou fazer aqui, eu vou dividir esses dois aqui, ó. Facinho. Se eu dividir isso aí, não vai dar 5? Então, vai ficar assim, ó. 5 é igual a TK menos 273 sobre 5. Agora que eu fiz isso, quando aqui não tem nada embaixo, eu posso multiplicar colocando 1, né? Então, agora eu vou multiplicar por cruzado. 1 vezes esses dois aqui, é só repetir. TK menos 273 igual. E 5 vezes 5, 25. Vamos isolar a letra, deixar isso aqui sozinho no primeiro membro, passa isso aqui para o outro lado com sinal trocado. Então, TK é igual a 25 mais 273. TK é igual a 298 Kelvin. Acabou, professor. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que 77 graus Fahrenheit lá nos Estados Unidos equivale à mesma coisa de 298 Kelvin lá na Inglaterra. Ou seja, esse número é o correspondente em outra escala. Então, é bem esquisito, né? 77 Fahrenheit para 298, para nós aqui seria 25, alguma coisa assim que seria a temperatura ambiente. E agora o número 2, bora lá? Ele diz assim que nós temos a temperatura de um corpo que ela foi medida em duas escalas. Quais são as escalas? Celsius e Fahrenheit. Então, nós sabemos que se precisarmos usar alguma fórmula, vai ser a fórmula que envolve Celsius com Fahrenheit. Vamos escrever a fórmula aqui. A fórmula que nós vamos usar tem que ser aqui que converte Celsius para Fahrenheit e vice-versa. Então, TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9. Nós sabemos que nós vamos usar essa fórmula, beleza? Vamos continuar lendo aqui para ver se a gente encontra alguma coisa. E ele diz assim
que, como resultado, a temperatura de Celsius, presta atenção nisso aqui agora, ó. Ele vai te dar uma informação muito importante nesse pedaço aqui que eu vou tirar com vocês. Ele diz assim, ó, que o resultado da temperatura de Celsius, o que ele quer dizer isso? Que a temperatura na escala Celsius, ela é igual a alguma coisa, o resultado de alguma coisa. Ela é igual o quê? O dobro da outra. Qual que é a outra escala? Não é Fahrenheit? Então, o dobro é 2 vezes alguma temperatura. Então, 2 vezes a temperatura na escala Fahrenheit. Então, ele quer que a gente tire isso ali, ó. Bem simples aqui para você entender. Ele quer que a gente tire o TC e substitua colocando 2TF, porque o TC vale isso. E a brincadeira é que você encontrar quanto que vai valer a temperatura, né, na escala Fahrenheit. Ele quer que você descubra isso aqui, ó. Qual que vai ser a temperatura TF. Então, a nossa meta aqui é descobrir quem será o TF. Quanto que ele vai valer, essa é a nossa meta. Vamos lá substituir, assim? Nessa fórmula nossa aqui, ó. TC, quem é? Ah, a professora falou que TC... Opa, deixa eu tirar essa caneta daqui, né? A professora falou pra mim que o TC, a gente tira ele e coloca 2TF. Ótimo, sobre 5 igual 2TF menos 32 sobre 9. Tá vendo que ficou em função da mesma letrinha? Agora dá pra achar. Como é que nós podemos resolver isso aqui? Lembra que o 5 multiplica o primeiro e multiplica tudo que tá em cima e esse aqui também. Então, vamos multiplicar primeiro esse lado. 9 vezes 2 daria o quê? 18TF. E agora o outro lado, o 5, está multiplicando tudo isso aqui. Vou ter que colocar assim para ficar bem na memória e frisado, senão você erra. Ele vai multiplicar o primeiro e multiplicar o segundo. Efetue a distributiva. Então, eu vou ter 18TF igual a 5 vezes TF. 5TF. Menos 5 vezes 32. Menos 160. Certo? Aí, agora eu tenho letrinhas juntas. Vamos trazer esse 5 para cá. Tá bom? Perto da outra letrinha. Ele é positivo, vai para lá negativo. Então, do outro lado eu já tinha quem? Do outro lado eu já tinha um 18TF menos 5TF. Concorda? E agora quem ficou do outro lado? Só o menos 160. 18 tira 5. Concorda comigo que dá 13 positivos TF? E aí eu vou ter menos 160 dividido por 13. O exercício, ele parece ser bem complicado, mas ele não é. Se você verificar a forma que ele trabalha, é apenas frações algébricas. O que nós fizemos o tempo todo? Nós substituímos na fórmula. Nós pegamos o TC e colocamos aí o valor dele, que seria 2TF, e isolamos a letrinha. E aí agora, para finalizar ele vai dar isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, não sei se vai confundir vocês, mas eu vou até escrever ele de forma diferente, porque vai que algum aluno confunda. Então, só organizando, TF vai ficar aqui sozinho, o 13 está multiplicando, vai passar dividindo. E isso aqui vai equivaler a menos 12,31 graus F. Acabou o exercício, tá vendo? Então, quer dizer que se eu quisesse descobrir quanto que seria o Celsius, né? O Celsius não é o dobro disso aqui, basta eu pegar esse valor e multiplicar por 2, né? Então, se eu quisesse descobrir, o TC seria 2 vezes menos 12,31, que aí no caso daria 24,61 graus Celsius. Mas ele quer qual desses dois, professor? Ele quer isso aqui, ó. Então, só esse aqui basta, tá bom? Bem facinho. A única coisa que dificultou, às vezes, foi você usar letras em vez de número. Então, cuidado que o exercício gosta de fazer isso. O dobro, o triplo do outro. Se fosse a metade, seria dividido por 2, tá bom? Então, toma cuidado com
Beleza, vamos lá então, exercício número 3. Diz assim, um termômetro tem máxima e mínima. Gente, cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Quando ele usa a palavrinha máxima e mínima, ele está calculando a temperatura de um intervalo, tá? Então, ele não está calculando o TC, ele está calculando o delta TC, ou o delta TF, ou o delta TK. Ou seja, é um intervalo de máxima e mínima, ou a média aí. E aí, se ele calcular, usar essa palavrinha máximo e mínima, tá? Você vai lembrar que a fórmula vai mudar. Então, a fórmula de variação, até colocar aqui para vocês, nós vamos usar nesse exercício, porque apareceu a palavrinha ali, máximo e mínimo, é usar a fórmula de variação. A forma de variação de intervalos das escalas termométricas parece aquela outra forma de TC sobre 5, só que a gente usa assim, ó, variação, o delta, toda vez que aparecer o delta, significa variação, tá? Então, o delta quer dizer que alguma coisa está variando na temperatura de Fahrenheit, alguma coisa está variando na temperatura de Celsius, está variando na temperatura de Kelvin, e aí vai. Então, a forma é assim, ó, delta TC sobre 5 igual delta TF sobre 9 igual a delta TK sobre 5. Nós vimos isso na última aula. Lembra que essa aqui é a equação geral. Se ela é a equação geral, você não usa 3 membros, você usa de 2 em 2. Então, pode ser TC com TF, TC com TK, TK com TF, TK com TC. E vamos terminar de ler para ver qual dessas formas a gente vai usar. E ele diz assim que, como o próprio nome já diz, indica a temperatura máxima e mínima que ocorre durante os intervalos. Tá, o que seria primeiro esse delta TC, gente? Delta TC é a temperatura final de Celsius menos a temperatura de Celsius inicial. Exemplo, se eu falar assim, ó, o dia amanheceu com 28 graus. 28 graus Celsius é o início. E terminou com 40 graus Celsius. É o final. Qual foi a variação? Basta subtrair isso aqui, que eu teria o quê? 20 graus Celsius? 20 graus Celsius seria a sua variação. Então, observa que a variação é sempre o final menos inicial. Como eu comecei Celsius aqui, tudo era Celsius. Aqui vai ser tudo em Fahrenheit. Fahrenheit, temperatura de Fahrenheit, depois temperatura de Kelvin. Então, observa que é bem tranquilo. Minha caneta está um pouquinho ruim. Vai me perdoando aí. De vez em quando ela empaca que eu escrevo, ela demora um tempão para aparecer. Então, olha, como é que eu poderia escrever o delta TF? O delta TF é a mesma coisa. É a variação da escala de Fahrenheit. É a temperatura final de Fahrenheit menos a temperatura inicial de Fahrenheit, na escala de Fahrenheit. E da mesma forma, quando eu quiser escrever o delta TK, vai ser temperatura de Kelvin final menos temperatura de Kelvin inicial. Decora isso, que é o que você vai precisar saber. Então, se ele tiver falado 2 valores da temperatura na mesma escala, você subtrai o final, primeiro o final menos o inicial, não pode trocar a ordem, para substituir aqui. Então, observe, ele disse que a mínima é quem? Sim. Geralmente eles falam em final, eles usam o termo correto, mas assim, ó. A máxima menos a mínima, né? Então, olha, qual que é a máxima? A máxima é 28 e a mínima é 8. Tá vendo que tudo terminou em Celsius? Então, o que ele te deu foi o quê? Te deu o TC inicial, que vale 8 Celsius, e te deu o TC final, que vale 28 graus Celsius. Então, agora o que eu vou fazer para encontrar o delta TC? Basta subtrair final menos inicial, e aí eu vou ter o quê? 20 graus Celsius. Então, acabei de achar o TC.
Mas será que era isso que ele queria? Vamos ler? Ele diz assim, ó, e encontre a variação da temperatura correspondente que seria medida se ele utilizasse o termômetro em Kelvin. Opa, o que eu encontrei foi a variação de Celsius, ou Czinho aqui. Como é que eu encontro agora o Kelvin? Eu já tenho delta TC, não tem? Se eu quero fazer a conversão de delta TC para Kelvin daqui para cá, basta usar essa fórmula dessa com essa. Então, vou fazer isso. Olha como é que vai ficar. Vou esperar um espacinho aqui, rapidinho. Então, eu vou usar aquela primeira fórmula ali com a última, né? Então, vou usar Celsius com Kelvin. Ó, tanto que agora a questão finaliza facinho, ó. Usando a primeira fórmula, que seria delta TC sobre 5 igual a delta TK sobre 5. Quem é o delta TC? Ah, professor, o delta TC é o 20 aqui, ó. Não é? Delta TC. E aí, então, vai ficar quanto, professora? Fica assim, ó. No lugar do delta TC, você coloca 20 sobre 5 igual a delta TK sobre 5. Você pode dividir o 20 por 5 e dar 4 e multiplicar cruzado, que vai dar 20 de novo. Ou você pode cancelar as bases aqui, ó, do denominador, que são iguais. E aí vai sobrar só a parte de cima. Então, quanto que é o delta TK? A variação da escala Kelvin vai ser 20 Kelvin. Ou seja, a mesma variação, ó, Celsius, a gente sempre consegue cancelar esses dois. Então, o mesmo número que for da variação do TC, da escala Celsius, vai ser a mesma variação do TK, desculpa. Ó, eles são iguais. Então, 20 graus Celsius vai ser a mesma coisa de 20 Kelvin em escala. É questão aí que caiu em São Paulo, questão do vestibular. Diz assim, uma escala arbitrária. O que é uma escala arbitrária? É uma escala qualquer. Podemos dizer que até essa escala foi inventada. Ele chamou de escala P. Então, olha, toda escala ela tem que ter um máximo e um mínimo. Lembra de um termômetro? Ele tem o mínimo de variação e o máximo da variação. De baixo nós chamamos de ponto de gelo, que é também chamado de ponto de fusão. É a parte que está congelando. E a parte de cima nós chamamos de ponto de... Ele vai chamar de ponto de vapor aqui, né? Que também nós chamamos de ebulição, que quando está fervendo. E então ele diz assim que o ponto de gelo e o ponto de vapor são respectivamente. Então é na sequência. Primeiro ele fala menos 20, que é o ponto de gelo, menos 20 graus P. E o ponto de vapor, 120 graus P. Toda escala, ela para de variar quando atinge o equilíbrio. Então, vou chamar aqui, ó, esse ponto, a temperatura de equilíbrio da escala P. E ele está comparando com a escala Celsius. Então, você vai escrever aqui a forma da escala Celsius. Gente, Celsius analisou a água para criar a escala. A água congela a que grau? 0 graus Celsius. A água ferve em que grau? 100 graus Celsius. Professor, é sempre? É, gente. Escala Celsius é sempre. Só se o exercício mandar você mudar esses pontos e te falar outro valor no exercício. E ele disse que a temperatura aqui, ó, que equivale ao equilíbrio da escala Celsius, ele já te deu. Isso aqui não é menos 50 graus Celsius, isso aqui é o TC. Então, ele quer que você encontre o correspondente dessa escala aqui, TC, na escala P. Quem é o correspondente de 50 graus Celsius na escala P? Então, olha, a gente vai ter que criar uma fórmula, porque primeiro, Celsius com Fahrenheit Kelvin, a gente já tem a fórmula pronta. Agora, P é uma escala arbitrária, você vai ter que criar a fórmula que converte de uma escala imaginária P para a escala real Celsius. Então, como é que a gente faz para criar a escala? Vamos lembrar? Nós vamos comparar as escalas, lembrar que entre elas vai ter o sinal de igual, porque nós vamos estar comparando. E nós vamos pegar os intervalos. Então, ó, o menor intervalo aqui e o maior intervalo, que seria esse todo. E nós vamos comparar da mesma coisa, o maior intervalo com o menor intervalo, que seria esse pequenininho aqui, tá? Comparando proporções. E aí, quando eu faço isso, eu vou ter que lembrar que eu estou subtraindo aqui. Então, ó, é esse menos esse, o meio menos a parte inferior,
e as extremidades subtraindo, sempre. Então, aqui, ó, meio menos a parte inferior e os extremos subtraindo sempre. Sempre subtraindo. Então, vamos lá, o primeiro é o TP, olha para cá, TP menos 20, que é a fórmula, o sinalzinho dele lá embaixo é menos. Então, olha como é que eu posso escrever isso. TP menos 20. Dois sinaizinhos, vamos colocar um parênteses para não confundir. Pegamos o intervalo menorzinho, que é esse. Agora vamos pegar o intervalo maior, que é os extremos. Então, é 120 menos... Quem está lá embaixo? Menos 20. Então, menos 20 aqui. Terminamos de fazer a escala P, coloco o sinal de igual e vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Começamos com um intervalo pequeno em cima, então aqui também é um intervalo pequeno. Então, 50 menos 0, que dá 50. Correto? Agora, vamos embaixo pegar um intervalo maior, que é esse de amarelo aqui, ó. Então, 100 menos 0, 100. Se nós quisermos, podemos cancelar um zerinho aqui, ó. Já pode fazer isso. Vamos organizar? Menos vezes menos dá mais. Menos vezes menos dá mais. Então, eu vou ter 120 mais 20. Aqui vai dar 140. Então, organizando, vai ficar assim, ó. TP mais 20. 140 igual a 5 sobre 10. Essa aqui é uma fórmula? É. Dá para escrever ela menor? Dá. Olha aqui que eu posso fazer, ó. Eu posso cortar esse zero aqui, que aí vai sumir o denominador, com esse daqui. Então, ficou TP mais 20 dividido por 10, igual a 5, porque essa parte aqui de baixo sumiu. Então, nós vamos multiplicar esses dois aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Aqui fica 1, né? 1 vezes o que está lá em cima, é só repetir. TP mais 20. Igual 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Deu 70. Vamos deixar o TP sozinho e isolar ele. Então, 20 era positivo, vai para o outro lado negativo. Então, 70 menos 20, subtraindo a temperatura na escala P, vai equivaler a 50 graus. Em que escala? Aqui não é P? Então, aqui também termina P. Então, a opção correta que você vai poder marcar é a letra C. Bem facinho, né? Então, quer dizer que 50 graus Celsius equivale também 50 graus P. Um exercício top, ele vai trabalhar com uma escala X, e que ele diz que o limite da escala é 0x e 100x, e ele diz que o 0 corresponde a menos 10 graus Celsius e o 100 a 40. Então, toma cuidado. Quais são as escalas conhecidas? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Toda vez que o exercício vier com uma escala nova, você vai precisar criar a fórmula para saber como utilizar a conversão de uma escala para outra. E para fazer isso é da mesma forma que a gente fez anterior. Então, aqui eu tenho a escala X e aqui a escala Celsius. Ele diz que os limites da X é 0 e 100 graus X. Lembra que do meio é a temperatura de equilíbrio, certo? Nós sabemos que toda escala ela é analisada o ponto de gelo ou ponto de fusão, que é a temperatura que gela, né? E aqui seria o ponto de ebulição, temperatura que ferve, né? E ele disse que a escala é Celsius. Aí, o que acontece? Esse é um pega. Quando, no anterior, a gente já vinha aqui direto, falava que no meio era TC, temperatura de equilíbrio em Celsius, e jogava 100 e 0 aqui, certo? Que é os pontos que a água ferve e que a água congela. Só que esse exercício a gente não pode fazer isso, porque ele já trouxe limites já estabelecidos. Ele está te dizendo que quando for 0x, no outro vai ser menos 10 graus Celsius. Então, olha aqui. Quando aqui é 0, aqui tem que ser menos 10 graus Celsius. E ele disse que quando um for 100, o outro tem que ser 40. Então, ó, 100, o outro tem que ser 40. Então, quando o exercício trouxer os limites prontos, aí você utiliza o que ele trouxer. Se ele não falar nada, você faz igual ao exercício anterior e já joga os limites do Celsius, que você tem que saber qual é o limite, o ponto de fusão e ponto de ebulição das 3 escalas, Fahrenheit, Kelvin e Celsius, tá bom? E como é que nós fazemos para criar a equação de conversão? Nós analisamos intervalos. O menor intervalo com o menor intervalo daqui, igualamos. Vamos fazer o primeiro? Então, olha, para fazer os intervalos, nós vamos sempre subtrair entre esses intervalos, tá bom?
Então, vamos lá o primeiro. Tx menos 0. Tx menos 0 é Tx. Igual faz o outro. Tc menos 10. Então, vai ficar assim, ó. Tc menos 10. Concorda que menos vezes menos, que é esses dois aqui, não vai dar um mais no meio? Fizemos a primeira parte do intervalo menor. Então, para manter a proporção agora, nós vamos para um intervalo maior, que seria esse pedaço aqui inteiro, tá? Das duas escalas e comparar. E subtraindo sempre as suas extremidades, sempre diminuindo. Aí, vamos lá, ficaria 100 menos 0. 100 menos 0 não é 100? E aqui, 40 menos 10. Esse menos vezes esse menos vai dar mais. Então, vai ficar, ó, deixa eu até apagar. Então, aqui vai ficar 40 menos 10. Isso aqui vai virar um maisinho aqui no meio, ó. Então, organizando a equação, eu vou ter Tx sobre 100, Tc mais 10 sobre 40 mais 10, 50. Nós encontramos a equação de conversão. Isso aqui já é uma equação. Se você quiser já vir aqui e substituir, ele está dizendo que é para substituir no lugar do Tc, 0. Lá ele está falando qual que é a correspondente de Tc, ou seja, se Tc, a temperatura de Celsius, é 0 graus, quanto que vai ser isso na temperatura X? Essa é a nossa meta. Então, ele está dizendo que você vai tirar o Tc e vai colocar 0 no lugar. Se você quiser fazer isso, já pode. Ou você pode simplificar o denominador. Ó, vou cortar 0 com 0. Aqui eu vou ter 10 e 5. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro para manter a igualdade. Então, eu vou dividir aqui por 5 e aqui por 5. Isso aqui vai cair para quanto? Tx sobre 10 dividido por 5, 2. Tc mais 10 dividido por 1, né? Porque vai sobrar só 1 ali. Então, essa equaçãozinha acaba que é mais fácil. Você não conseguir chegar até aqui e utilizar nessa, vai achar do mesmo jeito. Então, ele está falando para eu vir aqui, ó, tirar os Celsius da jogada, tá? Nós vamos tirar esse Tc e nós vamos colocar 0 no lugar. Vamos lá, então. Substituindo aqui rapidão. Eu vou ter isso aqui, ó. Vou puxar a setinha, vou fazer ele aqui embaixo, tá? Quem é Tx? Quero encontrar quem é o correspondente dele, sobre 2. Igual. Tc é 0. Então, aqui vai sumir, ó. Aqui vai entrar o 0. 0 mais 10, 10. E aqui 1. Basta vir e multiplicar cruzado. 1 vezes Tx, Tx. E 2 vezes 10, 20. 20 o quê? Esse aqui é Tx, aqui termina em grau X. Então, o que quer dizer? Que enquanto lá em Celsius, aqui no Brasil, 0 graus Celsius para a gente, equivale para essa pessoa que criou essa escala, 20 graus X. Certinho? Numa das regiões mais frias do mundo, o termômetro indica menos 76 graus Fahrenheit. Então, gente, isso aqui, ó, é a temperatura em Fahrenheit, o TF. Ele quer saber qual que vai ser essa temperatura aí, o equivalente dela para Tc, qual que vai ser em Celsius. A gente vai descobrir o Tc e também vai ter que descobrir o Tk, que é em Kelvin. Então, vamos ter duas contas. Vamos fazer primeiro esse daqui. Tc de Celsius para Fahrenheit. Tá? O que eu vou fazer, professor? Eu vou tirar o TF e vou jogar isso aqui, ó, menos 76. Então, vai ficar assim, ó, Tc sobre 5 é igual, quanto que é TF, professora? Menos 76. E repete o outro, menos 32 sobre 9. Se eu organizar isso aqui, pessoal, sinais iguais, a gente sabe, nós sabemos que vamos estar somando e conservando o sinal aí, tá bom? Então, organizando aqui rapidinho, eu vou ter aqui embaixo Tc sobre 5, 6 vai dar 8, 10 menos 108
dividido por 9, tá? E aí, quando nós fazemos isso aí, nós vamos multiplicar cruzado. Ó, esse vezes esse. Então, vamos organizar aqui. Vai ficar 9TC e menos 540. O 9 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai dar menos 540 sobre 9. E o TC vai ficar menos 60 graus Celsius. Então, a gente acabou de achar o correspondente de Fahrenheit para Celsius, 60 graus Celsius. Agora, o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer de duas formas. Podemos usar TF para TK, você pode usar essa fórmula, ou de TC para TK. Eu vou escolher TC para TK, mas você faz da maneira que você quiser, tá? Acho mais fácil. A conta é bem mais rápida. Então, vou usar essa daqui, ó, de TC sobre 5 TK menos 73 sobre 5. Qual que é o ruim de usar essa fórmula aqui? Porque nessa fórmula aqui, eu vou precisar substituir aqui, ó. Vou ter que arrancar os Celsius e colocar esse valor aqui de 60, bem aqui. Então, se eu errar aqui no primeiro, eu erro no segundo. Se você usar aquela outra fórmula que é assim, ó, TF menos 32 sobre 9, e igualar com TK, a chance de você ter mais êxito na questão é maior. Por quê? Porque o TF já é um valor conhecido do exercício e ele já te disse que é menos 76, que era só você substituir para encontrar o TK. Mas como eu sei que eu não errei, eu vou manter aí, tá? E se eu fiz certinho aqui, não tem um problema nenhum. Então, eu vou cancelar o 5, que é exatamente igual, e vou fazer o que sobrar aqui, ó. Então, TC é igual a TK menos 63. Olha, tanto que é facinho agora. Quem é o TC? Menos 60. TK menos 273. É negativo, ele vai para o outro lado somando. Então, vai ficar assim, ó. TK é 273, que foi para lá positivo, e o 60 que já estava negativo. Então, TK vai dar 213 Kelvin. Molezinha, molezinha. Para a gente fechar com chave de ouro, exercício incrível. Cai em vestibular, pessoal. Estuda. Isso aqui cai em vestibular, tá bom? Olha, esse exercício foi de faculdade de exercício de vestibular que eu trouxe para vocês, que envolve gráficos em escala. Então, cuidado, tá? Ele diz que nós temos duas escalas, uma X, que está aqui, ó, no eixo das ordenadas, e a outra escala está em Celsius, que está no eixo aqui das abscissas, que seria na horizontal. E aí nós temos que lembrar de como tirar, extrair dados daqui. Então, olha, primeira coisa, eu tenho uma reta aqui que está indicando as temperaturas. Se a temperatura aqui, no caso, eles está elevando, ele começa na temperatura mais baixa e vai elevando. Como é que eu sei? Eu tenho que olhar esses pontos aqui, ó. É o ponto A e o ponto B. Todo ponto, ele tem a sua coordenada na horizontal e na vertical. Então, observa aqui. Primeiro, olha embaixo, tá? Esse ponto B vale quanto aqui embaixo? 50. E o correspondente à projeção dele do outro lado? 100. Então, de novo aqui, para você ver. Esse ponto B vale 50. E ele vale também a projeção dele 100 para o eixo aqui das ordenadas, na vertical. Então, quer dizer que se isso aqui fosse uma coordenada, eu conseguiria encontrar ele fazendo essa marcação aqui dos pares ordenados. Embaixo está representando C, então aqui é o valor que representa em graus Celsius, tá? Então, 50 é o valor de Celsius, olha lá, 50 Celsius. E, como esse daqui é X, 100 está representando lá na escala X. E quem é o A aqui? O A não é primeiro embaixo? O A é 30, já está marcando no eixo da horizontal. E se eu trazer para cá, esse ponto aqui, ó, que está no mesmo alinhamento dele, aqui, é 0. Então, quer dizer que esse ponto ali para mim
O 30 está na escala horizontal, então esse 30 aqui representa uma temperatura em Celsius. E esse 0 que está na vertical representa uma temperatura numa escala X. Então, observe que através do gráfico eu consigo criar duas escalas aqui. Uma para Celsius, outra para X. Olha o tanto que é interessante. Quando o Celsius é 30 aqui embaixo, o parceiro dele lá do outro lado é 0. Então, quando aqui for 30, na escala X é 0 graus. E lá em cima, quando aqui for 50, o parceirinho dele lá do outro lado é 100. Nossa, professor, então eles me deram isso aí para montar uma equação de conversão? Sim, porque primeiro não existe fórmula que transforma Celsius para X, temperatura X. Então, esse aqui é o ponto do meio, de equilíbrio de ambas as escalas, e ele te dá esse valor disso aqui, desse gráfico, para você montar a equação de conversão, tá? A formulazinha que vai converter para qualquer temperatura de Celsius, para X, de X para Celsius. E aí ele fala que isso aqui representa, ele quer que a gente encontre o correspondente da temperatura de fusão e ebulição da água. Vamos primeiro encontrar a equação de conversão fazendo isso aqui. Subtraindo os intervalos, tá? O maior e o menor. E fazendo da mesma forma do outro lado. E lembra que há uma igualdade entre as escalas. Então, ficou assim, ó. TC menos 30 sobre 50 menos 30, que daria o quê? 20. Igual TX menos 0, que dá TX, sobre 100 menos 0, que dá 100. O que nós podemos fazer para diminuir esse denominador? Ambos são pares, então eu posso cortar aqui o 2. Como aqui é 2 divisível por 2 e aqui também, tudo que eu fizer de um lado, eu posso fazer do outro lado para diminuir o denominador e a conta acabar mais rapidamente. Então, como é que fica isso aqui? A parte de cima não muda nada, porque eu estou só mexendo na parte de baixo. E aí, agora, o que ficou? 2 dividido por 2 deu 1, e 10 dividido por 2 deu 5. Então, essa formulazinha aqui é a forma mais simplificada que nós chamamos de equação de conversão. Olha lá, equação de conversão. Ela converte qualquer escala qualquer valor de X, qualquer temperatura de X em Celsius e qualquer temperatura de Celsius em X. Tá, encontramos o que nós queríamos. Agora nós temos que fazer o que, professora? Encontrar o correspondente. Ele está dizendo assim, olha, encontra o correspondente da temperatura de fusão e da ebulição da água na escala X. Aí eu te pergunto, a água em graus Celsius, né? O ponto de fusão da água em graus Celsius é quanto? A água, ela congela a quanto? 0 graus Celsius. Então, ele está te dizendo, olha, o TC, quando o TC for 0, quanto que vai ser o TX? É isso que ele está perguntando no primeiro ponto aí. Vamos fazer então? Se isso aqui é a nossa fórmula, onde tiver o C, TC, eu vou colocar quem? 0. Então, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Usando a forma aqui, vai ficar 0, menos 30, sobre 1. Esse meu aqui ficou um pouquinho feio, né? Deixa eu tentar ver se melhora, a caneta dá uma falhada. TX sobre 5. 0 menos 1, 30 menos 0 dá menos 30. E menos 30 dividido por 1 continua sendo 1. Não vai mudar nada aqui. Então, agora eu vou poder multiplicar cruzado aqui. Então, quando eu multiplicar cruzado aqui, o meu TX vai ser TX igual 5 vezes menos 30. Então, vai dar menos 150 graus X. Então, observa tanto que é interessante. Enquanto
Lá na nossa escala 0 graus Celsius, a água ferve. Para eles, a água ferveria lá a menos 150 graus X. E como é que eu encontro agora a próxima? A temperatura de ebulição, que é essa daqui. O ponto de ebulição, a água vai ferver aqui a 100 graus Celsius. Então, ele está te falando, olha, se TC for 100, quanto que vai ser TX? Essa aqui é o que eles querem que a gente encontre. Então, vamos lá. Nós vamos usar a mesma fórmula e vamos tirar daqui e colocar 100. Então, aqui vai ficar 100 menos 30, vai dar 70. Meu espaço está um pouquinho curto, então eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Então, vai ficar 70 dividido por 1, que vai dar 70, igual a TX sobre 5. Vamos ver se ele vai, que tá bem lentinho aqui. Vou tentar escrever esse último aqui, pessoal, porque ele tá bugando. Aí eu vou multiplicar cruzado. Então, a temperatura aqui... Aí vai ficar TX igual a 70 vezes 5, que vai dar 350 positivo graus X. Então, a opção que nós vamos marcar, que vem falar aí, seria esse menos 150 e o 350. Então, esses exercícios aí tem que cair, estudar, bora estudar, exercícios que podem ter, que tem um grande indício de estar sendo cobrado no vestibular. Espero aí que você tenha compreendido, espero ter te ajudado. Qualquer coisa, deixa suas dúvidas aí nos comentários. Um grande abraço!